tarde, queridas irmãos e irmãos internautas que acompanham o programa Mundo Pet. Boa tarde, Bandeira. Boa tarde, Claudinho. Prazer estar aqui novamente. Boa tarde, Silene. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todo amigo internauta aqui na nossa companhia em mais um programa Sintonia do Bem. Perdão, Mundo Pet, aqui na rádio Sintonia do Bem. É porque a gente fala tanto da Sintonia do Bem, é tão gostoso falar da Sintonia do Bem, e o nosso programa voltando hoje, né? Mais um episódio. Tudo bom, Silene? Tudo bem. Como é que foi a semana? Graças a Deus, tudo em paz e com vocês. Tudo tranquilo, Claudinho? Beleza? Então vamos fazer a oração para nós, por favor, iniciarmos os nossos estudos, a nossa conversa. Então vamos acerenar os nossos corações, as nossas mentes, agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os espíritos amigos, por mais uma semana, por mais um dia, e que nos ajude, nos oriente nos estudos, na nossa conversa de hoje, e que a gente saiba amar o nosso próximo, lembrando que o próximo são todos os seres humanos e não humanos. Que a gente saiba que esse convívio em harmonia, em paz, é necessário para a nossa evolução. Quando eu digo nossa de todos os seres, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ajude, que nós possamos abrir os nossos corações, deixando o orgulho, o egoísmo e tudo que atrasa o nosso progresso. Que nós tenhamos um bom estudo. Muito obrigada, Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Vamos lá. Então, hoje nós temos mais um programa, né, Bandeira? 7º programa. 7º programa, e a gente segue fazendo um trabalho de divulgação não violenta, com palavras que não querem trazer nenhuma celeuma, a gente não quer levantar nenhuma ira, a gente só quer despertar os nossos irmãos e as nossas irmãs para uma situação que a gente tem vivido há muitos anos e precisa melhorar: o respeito ao planeta, o respeito aos animais. E a gente segue então no 7º programa, né, estudando o opúsculo em defesa da vida, violência não. Então é um livreto que foi elaborado então pela FEB, né, pelo Movimento de Ética Animal Espírita, que é o MOVE, e os nossos programas são baseados então tanto no opúsculo quanto nos programas da FEB com o MOVE. FEB, Federação Espírita Brasileira, MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Então, a gente segue hoje, nós vamos falar só sobre Joana de Ângeles, né? Então, hoje todas as nossas leituras serão de Joana. E nós faremos hoje, se der tempo, as 4 leituras, né, de Joana de Ângeles. E a primeira delas, você quer ler, Bandeira? Por favor. Você está com ela aí? Tô. Vamos lá, meus irmãos internautas. Observa-se, nesse contexto, que os santos e missionários do amor, em todos os campos do conhecimento, a fim de realizarem as tarefas que se impuseram, ou as quais ainda se propõem, normalmente exaustivas e desgastantes, são tomados invariavelmente de grande compaixão pelas demais criaturas, vegetais, animais e humanas. O relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa desse ambiente. Relaciona-se então com os vegetais e minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e de admiração, tanto por um quanto por outro, e amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes, e, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes da sua vida. Bacana, né? Bacana demais. Então, essa primeira
essa primeira leitura, né, que Bandeira fez, que começa com observa-se nesse contexto, né, que os santos e os missionários do amor em todos os campos do conhecimento, é um trecho retirado do livro O Despertar do Espírito, que é um livro, então, né, do espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. E aí ela traz, né, falando dos missionários, falando que os missionários e os santos, eles sempre demonstram, né, essa preocupação com todos, né, e aqui todos no sentido de todos os seres, né? Então a gente pode observar isso em todos os espíritos mais evoluídos que passaram pela Terra, nos deixando exemplos de amor e de sabedoria, né, de altruísmo, de generosidade. Todos demonstraram para nós, né, o quanto é necessário e o quanto é importante essa prática do amor por todos os seres, né? Então, se a gente pegar Jesus, que é, né, o nosso maior exemplo, então Jesus, ele sempre demonstrou amor por todas as criaturas, né? E aqui, quando a gente fala em amor a todas as criaturas, né, a gente não tem que fazer nenhuma distinção, nem separar o que é mais fácil da gente amar, né? Se a gente pegar Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa, então são Chico, né? Então foram espíritos que estiveram aqui na Terra e que são muito evoluídos e que sempre nos mostraram o quanto a humildade e o amor pelos seres são importantes. E do Chico, inclusive, a gente tem uma passagem, que até você estava passando agorinha, né, Bandeira? Que ele... Na verdade, assim, a gente fala que ele foi chamado a atenção por Emmanuel, né? Mas, na verdade, esse chamado é para nós, porque o Chico já tinha essa evolução. Uma história fantástica, né? Então, o Chico tinha evolução, a gente é que precisava. Você quer falar a história? Ou... Chama-se Na Defesa do Verme. Está no livro Lindos Casos, né, casos de Chico Xavier. E aí começa assim: um confrade entusiasta elogiava Chico Xavier a queima-roupa ao fim de movimentada sessão pública, e o médio, desapontado, exclamou: não me elogie desta maneira, isso é desconcertante, eu não passo de um verme neste mundo. E Emmanuel, junto dele, ouvindo a afirmação, lhe falou paternalmente: o verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo, e funciona ativo na transmutação dos detritos da terra com extrema fidelidade ao papel de humildade e valioso servidor da natureza. Não insulte o verme, pois comparando-se a ele, porquanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. Chico, então, transmitiu aos circunstantes o ensinamento que recebeu, ensinamento esse que tem sido igualmente assunto de interesse em nossas meditações. Então a gente pode perceber aí que quando o Emmanuel, né, chama a atenção de Chico, mas na verdade isso aí serve para nós, porque o Chico já tinha essa evolução, né? Então a gente percebe que quando ele fala do verme, né, falando que se demonstrando humilde, quando ele recebe um elogio, aí Emmanuel fala, opa, né, o verme, ele completa todo o seu ciclo, ele vem aqui na Terra e ele cumpre seu papel, e nós não. Então a gente não pode se comparar a um verme, porque a gente tem um planejamento reencarnatório que geralmente nós não cumprimos, né? A gente não consegue se desvencilhar, né, claro que quando eu falo nós, estou falando por mim, né? Outras pessoas, claro, vão conseguir. Mas eu, por exemplo, ainda não consigo. Eu sei que, nesse caso, o verme tem muito mais, né? Ele consegue fazer todo o ciclo dele aqui na Terra e eu não consigo. Então, não dá pra gente comparar. E a gente, por egoísmo,
por orgulho. Acha que a gente é muito A gente superior. acha que é muito superior ao verme ou a qualquer outra criatura, porque a gente é humano, então a gente pensa assim, então nós somos os humanos e todos os outros estão aqui para nos servirem. E o Quando, verme? na verdade, os outros completam, né, o ciclo. Às vezes, quando não completa é por interferência nossa, porque a gente interrompeu. Ou não permitiu. Isso. Agora, nós não. A gente tem uma programação e com o livre-arbítrio a gente acaba indo por outros caminhos. E né? o pobre do verme faz o papel dele humilde, quietinho, serve e não cobra. E a Que partir coisa. daí, Chico falava que, né, então, que ele era subverme, né? É, subverme. Então, a origem do termo abaixo subverme, né, do Chico era do essa. verme, né? E a gente tem, pensando nessa questão, né, de amor a todas as criaturas, a todos os seres, dessa importância, a gente trouxe a questão também do Livro dos Espíritos. E é interessante notar que essa questão do Livro dos Espíritos, ela traz um dos princípios do moderno estudo da bioética. A bioética é um estudo que data de 1970 para cá, né, da década de 70 para cá. E, no entanto, no Livro dos Espíritos, em 1846, já se traça essa pergunta 642. E aí, dos princípios da bioética, a gente tem o princípio da beneficência e da não maleficência. É interessante notar que a pergunta esclarece bem esses princípios. A pergunta diz o seguinte: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não, a resposta. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que haja resultado de que não houver praticado o bem. Então não basta só não fazer o mal, é necessário que se faça o bem, as duas coisas juntas. Então, né, para agradar a Deus e assegurar uma posição, quer dizer, um melhoramento, não basta não fazer o mal. Então não adianta você ficar dentro da sua casa, quietinho, inerte, sem fazer né, nada. inerte lá, quietinho, olha, não vou fazer mal, vou ficar aqui, eu vou rezar, eu vou fazer minhas orações. São ótimas, né? Melhora a vibração do planeta, mas isso não é suficiente. Então a gente precisa, além de não fazer o mal, fazer o bem. E a Joana traz essa segunda parte, né? Também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, contribuindo assim para que tudo expresse a sua realidade coletiva sem nenhuma perda de individualidade. Ou seja, é necessário que o ser humano provoque o bem, promova o bem, seja coerente com o bem. Não basta difundir ideias, é necessário atuar em boas ideias. E esse sacrificar-se, na verdade, é um sacrificar aí, é sacrificar não fazendo mal aos outros seres. E aí, quando a gente fala em sacrificar, um dos sacrifícios que talvez seja mais difícil é a alimentação, né? Porque a gente tem o costume, o hábito da alimentação usando, né, os nossos irmãos animais que não são, né, criados para essa alimentação. Essa foi uma criação nossa, né, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, e a gente acabou por se achar superior às outras, né, os outros seres, que esses seres são nossos objetos. E se nós pensarmos um pouco nesse sacrifício alimentar, talvez no começo realmente seja difícil, mas com o passar do tempo, isso vai se tornando algo natural nas nossas vidas. Então, no começo você vai sentir dificuldade, isso é normal, porque já tem aquele hábito. É você tirar esse hábito, né? Essa mudança de vida. É uma mudança que a gente já falou nos outros programas, que você pode começar passo a passo, né? Sem uma mudança abrupta.
porque é difícil, né? Porque a gente tem toda uma dinâmica que a gente foi criado, um sistema capitalista que influencia, né? Que influencia e usa os animais como fonte de riquezas, o extermínio, né, de grandes populações de seres, né, com a finalidade de produzir riquezas. Inclusive, no ano de 2019, a ONU já fazia um alerta para a necessidade de redução no consumo de carne para conter o aquecimento global. Você quer que eu leia? Sim. A agência Reuters, de 8 de agosto de 2019. O consumo global de carne precisa diminuir para conter o aquecimento global, reduzir a pressão crescente sobre a terra e a água e melhorar a segurança alimentar, a saúde e a biodiversidade, concluiu um relatório da Organização das Nações Unidas sobre os efeitos das mudanças climáticas. Embora o relatório não tenha defendido explicitamente que se evite a carne, o texto pediu grandes mudanças nos hábitos de plantio, alimentação, para limitar o impacto do crescimento populacional e das mudanças dos padrões de consumo sobre os recursos terrestres e hídricos, já muito sobrecarregados. Alimentos à base de plantas e alimentos de base animal sustentáveis poderiam liberar vários milhões de quilômetros quadrados de terra até 2050 e cortar de 1 a 8 gigatoneladas anuais de equivalentes de dióxido de carbono. Isso foi uma afirmação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Isso está no Extra, Globo.com, Economia e Finanças, alerta para a necessidade de redução. Na verdade, isso daí foi um relatório, né, que foi feito pela ONU em 2019, alertando, né, para a necessidade da redução do consumo de carne. E, na verdade, a gente tem que iniciar com essa redução, mas a gente deve eliminar, né, esse consumo, porque os animais não foram criados por Deus, né, para serem por nós consumidos. Eles foram criados para que a gente possa conviver harmonicamente com eles e evoluirmos juntos, já que essa é a nossa finalidade, tanto pedindo auxílio aos espíritos mais evoluídos, quanto auxiliando os que ainda não chegaram, né, a esse grau de evolução. Mas os animais, eles são muito evoluídos já. A gente pode observar, principalmente os animais, e tem pesquisas, inclusive no programa do MOVE, eles falam, né, da inteligência dos porcos, né, que já tem pesquisas que eles são mais inteligentes que os cachorros, né, e dependendo da idade da criança, eles têm um comportamento mais inteligente, né, do que as crianças quando muito pequenas, né? Então, já se mostram muito inteligentes. E também os cachorros também, que já reconhecem as vozes dos tutores. Então, quando a gente chega que os nossos amigos, né, os nossos amiguinhos, nossos irmãos estão nos esperando, e quando a gente fala com eles, e lá em casa eu acho que os vizinhos devem pensar que eu sou louca, né, porque eu chego conversando e falando com todas e todos, porque lá em casa tem muitos, né, a gente pode escolher. Então, segundo os estudos, né, neles já desperta uma parte do cérebro relacionada com as sensações de amor, de afeto, né, e não só da voz. Então, eles já se mostram muito já evoluídos, né? Claro que ainda na nossa retaguarda, mas que já apresentam esse discernimento, essa evolução. Esse discernimento, como o Bandeira fala. E quando a gente fala que a ONU pede, né, para reduzir, aqui a gente nem está falando, né, de questões relacionadas com religião, né? Aqui há uma questão aqui muito mais de degradação, né, da natureza, dos animais, do ecossistema, porque a gente sabe que, já falamos aqui várias vezes,
que a gente está acabando, né, destruindo o planeta, e a gente está aqui como se fôssemos inquilinos, já falamos isso também, e não temos condições de devolver o imóvel, digamos assim, né, entre aspas, conforme a gente pegou. Né? Se você parar para pensar no planeta, se você tivesse entrado no planeta 50 anos atrás, quando você pegou o planeta, estava melhor ou pior? Vamos supor que você viva mais 30 anos. Você vai devolver o planeta melhor ou pior? Que planeta você está deixando para as próximas gerações? Para a geração dos seus filhos, filhas, netos, netas, para as outras pessoas, para os outros animais. Em 50 anos, eu acho que a gente estragou muita coisa. Sim, porque a gente tem contribuído para o aquecimento global, né? O aquecimento acaba elevando a temperatura das águas dos oceanos, e esse aumento de temperatura, né, 1 grau só só assim, modo de dizer, né, 1 grau que eleva nessa temperatura é suficiente para trazer uma série de prejuízos para a humanidade, como a gente já começa a assistir, né, com as enchentes, com os tornados, né, com essas catástrofes naturais que a gente às vezes fala, a natureza está doida, né? Não. Mas não, ela está respondendo à forma como nós a tratamos. São as consequências das nossas ações. Consequências das nossas ações. Então a gente vive numa lei de ação e reação. Então é o que a gente fala, o plantio é livre. É opcional. Né? Você escolhe plantar isso ou aquilo, mas se você plantou, você vai colher. A colheita obrigatória. Você vai colher o que você plantou. Então, se eu faço o mal, possivelmente isso vai reverberar na minha vida. Né? Se eu faço o bem, da mesma forma, mas eu estou fazendo o bem. Aí a gente tem que lembrar da beija-flor, né? Do passarinho lá do beija-flor. Faça a sua parte. Mas eu estou fazendo e não resolve. Mas faça a sua parte, permaneça fazendo a sua parte, porque se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, com certeza o mundo estaria bem melhor. Mas, Sirlene, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses estudos, nessas andanças, lendo Move, vendo os animais, o Evangelho dos Animais, lendo Divaldo, né? Lendo Joana de Ângeles, Chico... O que você me fala a respeito da preparação para os relacionamentos sociais? Tem um livro do Divaldo Pereira Franco chamado O Despertar do Espírito. Deixa eu pegar ele aqui. E o Despertar do Espírito fala muito a respeito desses relacionamentos sociais. O que você traz para o nosso amigo internauta que está sintonizado aqui com a gente, no Sintonia do Bem, nessa sexta-feira gostosa, falando junto com o nosso programa, Mundo Pet. Então, esses relacionamentos sociais, a gente tem que pensar no relacionamento com todos os seres. Então, é um relacionamento com todos os seres, né, do planeta. Então, a gente começa os minerais, vegetais, os animais, humanos, não humanos. Então, é um relacionamento de forma que a gente viva harmonicamente com todos os seres, respeitando todos os seres, desde os minerais, né, até os animais, porque a nossa evolução é do átomo ao arcanjo. Então, é isso que a gente quer, né? A gente quer sair do átomo e chegar ao arcanjo. A gente está nessa fase, né, nesse caminhar evolutivo para a gente chegar ao arcanjo. E qual é a palavra de ordem que você traz para o nosso amigo internauta? Você me falou nos bastidores. Equilíbrio. É o equilíbrio, é o auto-iluminar-se, né? É você melhorar você, é você fazer uma reforma, né? O auto-iluminar-se, é você se reformar, é você mudar. Mas é muito difícil. Porque a gente traz uma série de defeitos. Mas aí a gente vai pegar a questão, acho que eu até anotei uma questão aqui, Bandeira, acho que eu até peguei depois que nós fechamos o
o programa. É porque assim, gente, fecha o programa, aí você continua lendo, acha mais alguma coisa. Ai, mas eu quero levar porque isso aqui é legal e tal. Deixa eu só conferir se é isso, se é a respeito desse melhoramento, dessa reforma. A 724, a questão 724 do Livro dos Espíritos, eu incluí depois. Você não vai ter. Eu tenho o Livro dos Espíritos. Mas eu falo assim, a gente não anotou aí no nosso programa, porque eu acabei acrescentando depois, não deu tempo. Qual pergunta? 724, Livro dos Espíritos. Você quer ler? Não, pode ler, por favor. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Porque aqui, o que a gente tem que pensar? Esse melhoramento é um melhoramento para a humanidade. Eu não posso pensar assim, eu vou parar de fazer uma alimentação com animais por mim. Não, por eles. Né? Porque eles são os nossos irmãos, eles merecem o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa mão amiga, fraterna, para a gente crescer e evoluirmos juntos. Então, a gente tem que dar as mãos aos animais e aos outros seres que ainda não estão nesse grau evolutivo que nós estamos. E dessa maneira, essa privação é uma privação que você tem que fazer em respeito aos outros seres e não egoisticamente pensando só em você. A reforma íntima, é claro que ela é importante, porque você, melhorando você vai contribuir com a melhora do planeta, mas você não pode fazer só pensando em você, né? É um melhoramento que precisa ser feito por todos os seres. Eu quero melhorar porque eu respeito meus irmãos e eu não concordo que meus irmãos animais sejam utilizados como alimentos. E aí tem uma questão interessante quando a gente fala nisso, porque eu fico pensando o seguinte: a gente acha muito estranho quando a gente fala assim, os chineses, porque eu sempre erro, comem cachorros. A gente acha super esquisito. A gente acha isso assim... Absurdo. Absurdo, né? Como cachorros. Mas a gente não come o porco? A vaca? O indiano acha louco o brasileiro comer vaca. Como é que o mundo inteiro come vaca? A vaca é sagrada. Todos são sagrados. Esse é o detalhe. Né? Todos os seres são sagrados. Todos os seres merecem a nossa admiração, nosso respeito, nosso auxílio. Porque a gente não vive pedindo auxílio para os espíritos superiores? E aí, ao invés de auxiliar os que estão, né, um pouco atrás na cadeia evolutiva, né, nesse constante evoluir, aí a gente dá as costas. E aí tem uma pergunta, você traz uma área interessante, que não é conflituosa, embora pareça. Porque você leu a 724 e a 723 é fantástico nesse aspecto. A 723 fala assim: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Então alimentar-se de carne é contrária à natureza? Não. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Porém, a lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclama a sua organização. Então, se trabalha mais, comer mais variadamente. Mas não quer dizer que tem que comer só carne. Isso, na verdade, não tem que comer carne, justamente, né? Na verdade, isso daqui, o que acontece? Isso daqui, a gente tem que lembrar que o Livro dos Espíritos, ele é do século XIX. Nesse século, nós ainda não tínhamos a evolução alimentar que nós temos hoje. Então, não dá para a gente fazer a mesma leitura, né, pensar assim, mas então eu tenho que comer carne. Não, hoje não tem essa necessidade. A gente tem uma série de outros alimentos,
né, que a gente pode usar, né, ao invés de alimentos de origem animal. O pessoal criou-se uma cultura de que é necessário fazer um congraçamento entre as pessoas com churrasco, e que o churrasco tem que ter carne. Por que não se faz um congraçamento, uma festa, só com um rodízio de vegetais? Ah, mas não ia ter graça. E por que com carne tem graça? E o que difere, o animal, né, tem com a festa, né, do povo, né? Tem a ver com a festa do povo. Ah, não, mas o Bandeira chamou a gente para um churrasco que só tinha vegetal, só tinha quiabo, só tinha chuchu, só tinha batata. Mas a gente pode fazer outras coisas, né? Justamente. A gente tem muitas opções. Inclusive, Claudinho, uma hora nós temos que fazer um programa de alimentos. Eu preciso aprender a cozinhar melhor, né? Tal do quibe de ervilha. Então, ontem eu comi quibe de ervilha, né? Dá um programa bom então, também. A gente vai tentando trabalhar, né, com essa mudança, né? Uma mudança de postura, uma mudança de não consumir os nossos irmãos. Justamente. Então, a gente tem trabalhado, né, com essa ideia e, assim, às vezes tem alguns momentos que você acha difíceis, que aí entra aquela do sacrificar-se, né? Mas você tem que sacrificar-se em prol, pensando nos seus irmãos, né? Nos nossos irmãos animais, nos nossos irmãos que necessitam do nosso apoio, do nosso auxílio. E tem também, Bandeira, não sei se está aí, porque aquele dia sumiu, né? Uma parte do programa. Tem uma parte do Caminho, Verdade e Vida. Está aí? Caminho, Verdade e Vida. Do livro? Deve estar lá na segunda anotação lá da Joana de Ângeles. No segundo trecho. Falando nisso, enquanto Bandeira vai procurando, que eu tenho aqui, mas para a gente poder ir intercalando as vozes, né? Só para dizer, o nosso programa de hoje está baseado nos livros, então, no Livro dos Espíritos, nos livros, esses 3, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo Franco, Encontro com a Paz e a Saúde. E aí a gente, nesse caso, nós temos o capítulo 10, Em Busca da Iluminação Interior, no item Processo de Autoiluminação. Já o outro livro também do Espírito Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo, é Plenitude, capítulo 6, que trata do altruísmo. E o outro, também da Joana e do Divaldo, O Despertar do Espírito. E aqui nós temos 2 capítulos que foram utilizados no nosso estudo de hoje, que é o capítulo 4, que se chama Atividades Libertadoras, Sublimação da Função Sexual, e o capítulo 7, Relacionamentos Humanos, e que está dentro, subitem Relacionamentos Sociais. São os 3 livros referenciados para quem quiser depois estudar e seguir. E a gente também utilizou, então, o opúsculo, esse que eu falei no começo, o livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Correto. E aqui, esse trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, está no capítulo 50, que fala Conta de Si. E começa com uma introdução de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E prossegue. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhes foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam, pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo.
A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Então, a gente vai prestar contas, né, dos mínimos detalhes, das menores atitudes, né? Todas elas nós teremos que prestar contas. E esse prestar contas não no sentido de um Deus que castiga, mas da nossa própria consciência, né? Porque Deus não castiga. Deus é justo e bom. Deus não é um pai de castigo. Isso. As nossas consciências, nossas atitudes é que vão nos perseguir, nos acompanhar. Isso. E aí a gente, pensando nesses estudos, né, a gente vê que muitas vezes a gente faz recortes para exercitar esse amor. A gente exercita o amor com recortes, né? Então a gente não costuma exercitar o amor com todas as criaturas. Então a gente exercita o amor com quem nos está próximos, né? Ou alguém que a gente tenha mais afinidade. E aí as coisas ficam bem mais fáceis, porque eu vou recortando, né? Eu vou separando o que... Segregando. O que eu quero gostar. Então, eu gosto mais da minha família, né? Eu gosto dos meus colegas de trabalho. Mas eu não gosto do fulano, eu não gosto do Beltrano. E aí desses eu vou me afastando, né? E às vezes a gente até exagera, não basta afastar, você ainda vai falar mal, você ainda vai, né, praticar outras maledicências. Isso. E aí a gente vai fazendo fragmentando o amor, né? Só que não é esse o ensinamento que o Cristo nos passou. Não é assim, né, que a gente vai chegar a esse amor crístico, né? Porque a gente está recortando, separando. Eu gosto do Bandeira, não gosto do Claudinho. Eu gosto da minha mãe, não gosto da fulana. Não. Eu gosto das pessoas, de algumas pessoas, mas maltrato meus animais, que não são meus. A gente tem que lembrar que eles não são coisas, né? A gente é só tutor. Eles estão sob a nossa responsabilidade, sobre a nossa guarda. Lembrando que o tutor, inclusive agora puxando um gancho para o direito, o tutor, quando ele recebe uma criança, um adolescente, uma pessoa que vai ficar sobre a sua tutela, ele tem que prestar contas para a justiça dessa tutela. Periodicamente. Então, ele vai prestar contas de acordo com a determinação da lei, do dinheiro, se essa criança ou se esse adolescente tem um dinheiro, um patrimônio. Então, como isso foi, como ele gastou isso, da mesma forma nós, né? Só que a gente não pensa muito nessa lei de amor e caridade, né? Porque a gente recebe esses seres que estão em evolução conosco, né? Com o egoísmo, com o orgulho, nos sentindo superiores, e eles estão sobre a nossa tutela, que também teremos que prestar contas, né, dessa tutela que nos foi dada por Deus, por Jesus,
que é o governador do nosso planeta, e que nós teremos um dia que prestar conta dessas mínimas coisas que nós estamos cuidando aqui, ou não cuidando. Ou descuidando. Na Terra. E nesse momento eu queria pedir licença, Silene, para registrar a presença da nossa amiga Rosiqueli, sempre querida Rosiqueli. Boa tarde, Rosiqueli, obrigado pela sua valiosíssima participação. E a Rose mandou mensagem. Não há no caminho nenhum passe de mágica. Quem bebeu álcool, deixa de beber, mas continua gostando de álcool. Assim também é para quem deixa de comer carne em prol dos animais, continua gostando de carne. Então não é só dizer, não é só cometer a incoerência. Eu não como mais carne. Eu não como, não me faz falta, não sinto necessidade e quero proteger os nossos animais. Aí sim. Rose, muito obrigado pela sua valiosa participação, viu? Um abraço. Realmente, Rose, a questão do sacrifício que a gente estava falando agorinha, né? Então, você que come carne é como se a gente estivesse no AA, né? Só que é no AC, né? ACA, Carnívoros Anônimos. Então a gente vai sair, mas aquele registro já consta, né, no nosso perispírito. Então a gente precisa ir tirando esse registro, mas demora, né? Porque às vezes você vê alguma comida que você sente vontade de comer, mas em respeito aos animais, ao sofrimento dos animais, a gente precisa fazer esse esforço. Mas aí tem que ser um respeito verdadeiro. E aí, a gente, lembrando que eu falei isso na nossa aula passada, na nossa conversa, né, da semana passada. Então, a gente precisa mudar, porque essa nossa alimentação e a indústria acaba fazendo com que os animais sofram muito, porque a indústria, ela precisa diminuir os custos de produção para que o produto chegue mais barato, para que tenha concorrência. E o que a indústria quer? Lucro. A gente estava comentando ainda ontem de uma empresa que lançou um sanduíche com o nome de uma carne que não tinha determinada carne. E aí, salvo engano, era Mac Picanha. Eu não sei. E o Mac Picanha não tinha picanha. E as pessoas queriam porque queriam a tal da picanha. E a indústria lançou mão de outras carnes dentro do sanduíche, fazendo propaganda à alusão a uma carne dita valiosa. E aí entrou em cena o direito do consumidor. Mas retire-se aí do mercado. A gente tem que pensar no direito dos animais. Sim, mas aí é que está o detalhe. O direito dos animais, ele é passado para trás. Eles fazem subterfúgios, eles abusam. A indústria quer o lucro, independente do... Eles não se preocupam com os direitos dos animais, eles se preocupam com os lucros. É porque ele quer colocar, e a culpa também é nossa, não é só do mercado, Sim. né? Não é só da indústria, porque se a indústria está fazendo isso é porque tem nós que estamos aqui consumindo, né? E aí a gente precisa lembrar que a empresa, a indústria, ela quer diminuir os custos para que o produto chegue mais barato, para que tenha condição de disputar no mercado. E para isso acaba sacrificando ainda mais, causando muito sofrimento aos animais. Falei isso na semana passada dos pintinhos nas granjas, né? Então os pintinhos, eles são sacrificados, porque as galinhas poedeiras, elas são... quando nasce fêmea, vai para ser uma galinha poedeira. Quando é macho, ele é sacrificado porque nem, digamos assim, para o consumo que a indústria qualifica, né, como necessária, aquele pintinho ele não tem condição, porque a galinha poedeira ela não tem o peito tão grande quanto os que eles desejam para colocar no mercado. E aí os pintinhos são sacrificados e assim, muito triste, porque eles são... eles matam eles, colocam eles para serem triturados vivos, né? Falamos também das porcas, né, que ficam presas nas gaiolas. Bandeira falou das galinhas, né, que ficam também nas gaiolas. Osteoporose severa. Então, a gente vê, às vezes, caminhões nas rodovias cheios de galinhas, de porcos, né, que a gente sabe que ali estão num sofrimento, até mesmo pela forma que são transportados, e que depois eles são colocados em condições
ali digamos, ficam no momento ali anterior à morte, mas eles percebem isso, porque à medida que os que estão na frente vão morrendo, eles sabem que isso vai acontecer com eles, né? E tem um livro, agora eu acho que eu não vou lembrar o nome, porque depois da Covid eu fiquei meio avariada. Então, mas um livro falando do desencarne dos animais, e a Rose é boa, talvez ela vai até lembrar, né, Rose? Porque a Rose é assim, é o vadmeco espírita de Jataí. De Jataí nada, né? É do estado de Goiás, né? Do estado, que está do Brasil, né? Sabe, quando a gente fala algo, ela já, pá, é aquele livro, é o outro. E aí falando do desencarne, né, desses animais, quando passam, né, por esse sofrimento, e quando chegam no plano espiritual, eles ficam até com receios, né, de aproximação dos espíritos em forma de humanos, porque eles têm, né, um certo receio de sofrerem novas violências. Então a gente trata os nossos irmãos com muita violência, com muita maldade. Tem alguns trechos, Bandeira, acho que eu até separei aqui. Eu separei tanta coisa que não dá assim, nem para a gente falar de tudo. Mas eu queria citar alguns trechos. Pois não. Do livro Plenitude. Todos eles são excelentes, tá? É porque não vai dar tempo de falar de todos. Lembrando que esses livros que a gente está falando, né, da Joana, são da série psicológica. Daquela coleção da série psicológica. Uhum. E esse capítulo 6 do Plenitude, que trata do altruísmo, tem um trecho que fala assim, são vários trechos que eu fui anotando, mas fala, é o próprio amor ensinado por Jesus que se esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, olvidando todo o mal para gigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Antítese do egoísmo, cicatriza as lesões da alma que este produz, fomentando a vigência da saúde integral. E essa saúde integral, fiquei pensando, né? O tanto que é difícil a gente, com tantas imperfeições, a gente se libertar. Conseguir. Né, desse ego, de achar que a gente é superior às demais criaturas, deixando esse egoísmo, deixando toda essa parte, né, de falta de concentração, que às vezes nos atrapalha, ansiedade, o medo, né, tudo isso acaba atrapalhando, né, esse tornar-se uma saúde integral, um ser integral. Então, esses vícios acabam atrasando muito o nosso progresso e fazendo com que a gente não trabalhe a generosidade. Então, a gente acaba deixando muito essa ética da generosidade que Joana fala, né? Tem um trecho que ela fala assim, a ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Então, aqui a gente vê que Joana fala todos os seres, ela não fala todos os seres humanos, não há uma menção aos seres humanos, há uma menção a todos os seres. E a gente precisa... Nossa, esse trecho é lindo, muito lindo. Do livro Plenitude, né, capítulo 6, o capítulo sobre altruísmo. Para quem está com o livro, se for o livro... de 2017, está na página 71. Então, é uma parte assim muito linda. Na parte, tem uma outra parte aqui que eu fui assim amarelando muito aqui, marcando, porque eu achei assim fantástica essa parte do altruísmo. É um capítulo lindíssimo. E fala, abrir a mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar no futuro as grandiosas formas de abnegação. A generosidade, portanto, doa de início coisas
objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir, até poder doar-se. Então, quer dizer, é gradativo. Começa abrindo a mão. É gradativo, né? À medida que você vai fazendo a doação, né, você vai se melhorando para respeitar o próximo, todas as formas, né? Você vai doando inicialmente coisas materiais, mas você vai aprendendo até você aprender a se doar. Muito bacana. Não, esse livro, essa parte aqui é fantástica. O homem generoso irradia simpatia e gera bem-estar onde se encontra. Então, olha que coisa importante, né? E aí ela continua. O altruísmo, no processo de expansão, apresenta-se também como uma formulação ética, que é o que ela chama de ética da generosidade. Né? Entendamos essa ética na condição de serenidade, que respeita todos os comportamentos sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se. Além de uma ética moral, tem um caráter universal, superando os interesses e convenções geográficas que estabelecem conceitos de conveniência, estribados em preconceitos e limites, estatuídos em leis transitórias, às vezes necessárias, mas que não objetivam o bem comum. O bem comum. E aí a gente vê que realmente essa ética, né, de caráter universal, a gente ainda não deu conta de desenvolver. A gente precisa trabalhar todos os instantes na construção e no resgate dessa ética. Não basta só construir. É preciso construir, reconstruir, reformar, acompanhar, lapidar constantemente. Não é um caminho pronto. Isso. E não elege seres em detrimento de outros. Não. Então, quer dizer, não vamos humanos achando que somos melhores. A gente não pode, a gente precisa trabalhar em conjunto, trabalhar de mãos dadas com todos os seres da natureza para poder a gente evoluir. Acho que agora, Bandeira, a gente está finalizando. Eu quero agradecer a presença de cada pessoa, de cada espírito que pode ter aqui. Primeiro, deixa eu agradecer esse povo bacana que fica com a gente, né? Agradecer a presença do Claudinho. Claudinho, toda sexta-feira, um abnegado, né? Quando sai daqui, ele ainda vai para casa de oração. Isso. E assim, Claudinho, obrigado, viu? Toda essa força que você dá para o Mundo Pet. Agradecer a Sirlene, né, que tão sabiamente prepara os programas, que procura a nossa bibliografia, faz as leituras, que monta esse esqueleto. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um material muito legal aqui para a próxima semana, né? Para sexta-feira que vem a gente vai terminar essa parte desse opúsculo. Nós só falamos 2 partes do opúsculo hoje, né? Eu acredito que na semana que vem a gente já pode trazer mais coisas. E aí agradecer a presença da Rose, que sempre está dando força para a gente, que sempre está presente. Rose, Kelly, um abraço, obrigado. E a você que participa aqui no Sintonia do Bem, do Mundo Pet e de todos os outros programas da casa. Nesse momento eu quero que a gente se concentre, eleve nosso pensamento ao nosso exemplo maior, procure a misericórdia divina e estabeleça uma conexão sincera com o Criador, agradecendo a todos os bons espíritos que vieram se comunicar conosco, que vieram trazer toda essa interação e essa inspiração. Que eles nos ajudem a colocar em prática essas instruções, esses ensinamentos que nos foram dados, e que cada um de nós, ao sair, se sinta fortalecido para praticar o bem e o amor ao próximo. E que, igualmente, todas essas instruções sejam proveitosas a todos os espíritos, inclusive nossos irmãos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir esse encontro. E para esses irmãos, especialmente, suplicamos a misericórdia e o amor de Deus. Tenham todos uma excelente sexta-feira, um abençoado fim de semana e uma próxima semana produtiva. Até o nosso próximo encontro na sexta-feira que vem. Obrigado e boa noite. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos e obrigada. Os animais vou proteger.